Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu vou falar como montar uma carteira de investimentos diversificada com os ativos mais seguros e perenes no mercado. Eu vou te mostrar os 4 alicerces base que não podem faltar numa carteira e quais os ativos eu colocaria na minha carteira se eu começasse a investir hoje. É para quem quer começar a investir de maneira saudável e inteligente e não sabe como e por onde começar. Então, aguenta aí até o final, porque hoje será uma verdadeira aula de como você começar a investir com segurança e qualidade. Vem comigo! Meu nome é Aline de Brito e toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui sobre mentalidade, organização financeira e investimentos. Mas qual seria a melhor estratégia para investir? Eu posso arriscar que todas as estratégias podem funcionar muito bem, mas o ideal é que você busque uma estratégia que esteja mais próxima da sua realidade, escolhendo apenas 2 influenciadores que estejam mais próximos dos seus princípios, valores e patrimônio. Porque quem está iniciando agora se sente até desmotivado ao ver patrimônios bem significativos. E cá entre nós, quem já tem 500 mil investe de um modo e, consequentemente, quem já tem 1 milhão investe de outro modo, não é verdade? E tem muito influenciador falando por aí para você começar a quitar suas dívidas, fazer sua reserva de emergência antes de começar a investir. E eu acredito que seria tempo que você perderia em estar aprendendo na prática com suas próprias experiências como funciona. E uma coisa que eu aprendi é que nunca você deve esperar estar pronto para começar a fazer alguma coisa, porque tem coisas que só a prática vai te ensinar a fazer. E o primeiro alicerce dos 4 alicerces base da nossa carteira é a renda fixa, para a nossa segurança e saúde mental em momentos de crise, que podem ser um investimento que renda no mínimo 100% do CDI, que tenha liquidez diária, ou seja, que você possa sacar a qualquer momento, que seja de uma instituição confiável, como os grandes bancos digitais ou dos grandes bancos tradicionais. O Tesouro Selic, garantido pelo governo federal, que é dono aí da impressora do dinheiro. E o segundo alicerce base da nossa carteira são os imóveis. E tem aquela velha frase, né? Invista em terras, porque Deus não fará mais delas. Pois bem, e quando pensamos em imóveis, vem logo na nossa cabeça imóveis físicos e custosos. Mas existe um modo de se investir em imóveis de maneira prática, com qualidade e com pouco dinheiro, que são os fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo em que eu explico mais sobre esse investimento. Você escolhe um de cada setor. Um bom fundo de lajes corporativas, um bom fundo de shoppings, um bom fundo de galpões logísticos e um bom fundo de papel. Com no máximo 5 fundos imobiliários, você vai ter uma boa diversificação na sua carteira e receberá os aluguéis todos os meses em forma de dividendos aí na sua conta. E o terceiro alicerce base da nossa carteira são as ações, empresas, CNPJ. E o mercado de ações te dá a possibilidade de ser sócio aí de grandes empresas. Você tem que estudar os setores perenes, anticrises, que pagam bons dividendos. E um exemplo desses setores são os setores de energia elétrica, os setores de saneamento básico, setor de telecomunicações, como internet, telefone. Hoje em dia, ninguém mais vive praticamente sem internet, sem telefone. Setor bancário é um setor extremamente rentável, ganham bilhões aí por ano e as pessoas precisam dos bancos aí para guardar o seu dinheiro, fazer as suas transações bancárias. O outro bom setor é o setor de seguros. É um setor extremamente rentável que paga bons dividendos. E o quarto alicerce base da nossa carteira são os investimentos no exterior.
E os investimentos no exterior não é só para quem tem a intenção de viver fora do país. Para quem tem um pouquinho mais aí de 30 anos, sabe o que que aconteceu no finalzinho da década de 80 para a década de 90. Aí o que aconteceu foi um grande colapso aí na economia brasileira. E eu sei que é difícil de isso acontecer novamente conosco, mas para fugir desse risco Brasil, você pode investir na moeda mais forte do planeta Terra, que é o dólar, através de ETFs americanos. E o que são ETFs? ETFs são como se fosse uma cesta de ações que podem conter grandes empresas ou pequenas empresas. Para quem vai começar a investir em ETFs americanos, eu aconselho vivamente esse livro aqui, ó, O Investidor de Bom Senso, e também em fundos imobiliários americanos através dos REITs. E quais ativos eu colocaria na minha carteira se eu estivesse começando hoje? Que essa não é uma recomendação de investimentos, é somente um exemplo de como eu faria se eu estivesse começando a montar a minha carteira hoje mesmo. E para a escolha dos meus ativos, eu estou utilizando uma estratégia que é baseada nesse livro aqui, ó, O Investidor Inteligente. E o primeiro alicerce base da minha carteira é o renda fixa. E eu escolheria um CDB de liquidez diária para colocar um pouco da minha reserva de emergência. E eu investiria também uma outra parte da minha reserva de emergência no Tesouro Selic, pensando aí no médio prazo. Já com o pensamento de longo prazo, eu investiria num Tesouro IPCA+, que ficaria uma composição maior na minha carteira de renda fixa se eu estivesse começando hoje. Para o segundo alicerce da minha carteira, que seria os imóveis, eu escolheria um fundo de papel e um fundo de tijolo. E eu escolheria o HGLG11, um fundo de galpões logísticos, é um dos fundos melhores que existem no mercado hoje de galpões logísticos. São mais de 25 imóveis. E o fundo de papel que eu escolheria seria o MXFR11, que é um dos fundos de papéis mais antigos que existem aí no mercado. São dois bons fundos imobiliários que eu atualmente também tenho na minha carteira, e eu começaria somente com esses dois para estudar e aprender. E o terceiro alicerce base da nossa carteira são as ações. E eu escolheria a Taesa, do setor de energia elétrica, e escolheria o Banco do Brasil, do setor bancário. E eles também fazem parte da minha carteira atualmente, e eu escolheria somente esses dois para estudar e aprender. E para o quarto alicerce base da nossa carteira, que são os investimentos no exterior, escolheria um único ETF que investe nas melhores e maiores empresas americanas, como a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Tesla, a Berkshire, que é o VTI. E essa seria a carteira que eu montaria hoje se eu estivesse começando a investir. Com os melhores ativos e poucos ativos, consequentemente, você tem um controle melhor. E quando você passa um tempinho investindo, você vai descobrindo qual é o ativo mais interessante para você, qual é o ativo que você gosta mais. E assim, você pode brincar aí na sua carteira, por exemplo, colocando 50% em renda variável, 50% em renda fixa, ou fazendo 60%, 70% em renda variável e colocando o restante na renda fixa. Você vai vendo aí qual é a classe de ativo que te interessa mais, que é mais interessante para você e para suas necessidades. E com o tempo e paciência para aprender, você vai tendo a sua própria experiência e não vai mais precisar de dicas de ninguém. Ufa, foi uma verdadeira aula, hein? Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar com mais pessoas esse conteúdo. Fiquem com Deus.
grande beijo e até a próxima!